Em um futuro próximo, as mudanças climáticas, o desmatamento e uma guerra nuclear causaram tanto dano à Terra que pouco a pouco a maioria das cidades ao redor do mundo estava simplesmente desmoronando. Há uma escassez de energia e alimentos, além de uma perigosa falta de oxigênio. Até o ano de 2067, uma das poucas cidades restantes estava na Austrália, que conseguiu resistir graças ao oxigênio sintético. No entanto, esse oxigênio estava poluído e faz as pessoas adoecerem com algo conhecido como a doença. O Ethan White e seu amigo Jude desempenham suas funções como trabalhadores de serviços públicos para manter o reator neutro estabilizado e restabelecer a energia na cidade. Após o expediente, o chefe os escaneia para garantir que todos ainda estejam saudáveis. E um dos trabalhadores diz que não pode ir no dia seguinte, então o Ethan assume o turno para ganhar créditos extras de oxigênio. No entanto, o chefe ainda demite o homem. A caminho de casa, o Ethan vê manifestantes falando sobre o oxigênio não ser um privilégio e como eles deveriam se sacrificar pelas próximas gerações. Enquanto o pessoal os ignoram, o Ethan é confrontado pelo trabalhador demitido, desesperado por trabalho porque seus filhos têm a doença. Uma discussão ocorre ali, interrompida quando o manifestante pega fogo. Mais tarde em casa, o Ethan vê o noticiário que o manifestante fez isso para comemorar a morte da última planta viva. O relatório também menciona o aumento de mortes devido à doença e como a empresa produtora de oxigênio, a Crony Corp, promete encontrar uma solução, mas as pessoas continuam se revoltando com o medo da extinção da humanidade. Então o repórter começa a falar sobre o cientista líder morto. Nesse momento, a esposa do Ethan, a Zenny, chega e lhe dá uma nova máscara de oxigênio. E enquanto eles estavam brincando, a Zenny vomita sangue, de repente, devido à doença. Mas assegura o Ethan que ela estava bem. Algum tempo depois, o Ethan é convocado para o escritório da Crony Corp e o Jude o acompanha até lá. Eles conheceram a Regina, a diretora de tecnologia da empresa, que diz que o Ethan pode ajudá-los a salvar a humanidade. Ela os leva a um laboratório onde eles estavam trabalhando em uma máquina do tempo chamada The Chronicle, inventada pelo Richard há 20 anos atrás. Eles testaram enviando um relógio por alguns minutos, mas também enviaram ondas de rádio e receberam uma resposta de 400 anos no futuro com a palavra enviar. A Regina teoriza que as pessoas do futuro encontraram a cura para a doença e só vão dar ela pro Ethan. A equipe não sabe como trazer o Ethan de volta, então ele terá que encontrar as pessoas que enviaram a mensagem para poder retornar. Após a reunião, o Ethan vai a um bar com o Jude para pensar sobre o pedido da Regina. O Ethan não quer deixar a Zane, mas o Jude aponta que ficar significa a morte da Zane, enquanto ir pode significar salvá-la por anos. Quando o Jude tenta mencionar o Richard, o Ethan lembra ele que o seu pai desapareceu após deixar o seu filho de 8 anos sem nada além de uma nota de despedida e um dispositivo estranho no pulso. O Ethan lembra do aniversário de 8 anos, quando simplesmente esperou o dia todo pelo seu pai, que chegou atrasado e lhe deu uma caixa estranha. Ele colocou a mão do pequeno Ethan dentro da caixa, dizendo que ele teria que fazer uma escolha muito importante um dia. E de repente, uma pulseira eletrônica se fecha no seu pulso, fazendo-o sangrar enquanto o menino chorava de dor. O Richard disse a ele que a pulseira não sairia, e saiu de casa ignorando os protestos da sua esposa. O Ethan também não consegue deixar de lembrar da morte da sua mãe, e decide voltar para casa para contar a Zane sobre o plano da Crony. Ele não quer deixá-la, mas a Zane pede a ele para não usá-la como desculpa, para evitar de salvar a humanidade e ter fé. Ela também menciona todas as crianças da sua classe, que morreram dizendo que estavam com medo. Mais tarde, durante a noite, o Ethan vai para o telhado para observar a cidade e tenta desesperadamente remover a pulseira enquanto ele novamente lembra do dia em que a sua mãe morreu nas ruas. Naquele dia, o Jude o encontrou e compartilhou a sua máscara de oxigênio com ele. No presente, o Ethan grita ao tomar a sua decisão. Na manhã seguinte, o Ethan deixa uma flor de metal para Zane com a promessa de que ele vai voltar, sem saber que ela estava realmente acordada e chorando ali. Quando ele chega ao escritório da polícia corrupta, ele faz um acordo com a Regina. Ele não vai embora a menos que a Zane receba a primeira dose da cura. A Regina de fato aceita isso, e eles vão imediatamente para o laboratório, onde os cientistas explicam ao Ethan como usar o traje especial e um pequeno computador de bolso chamado Archie. O Jude também aparece prometendo cuidar da esposa dele para que ele fique tranquilo. Só não pode fazer igual o Shane em The Walking Dead, mas de resto tá suave. O Ethan entra na máquina e a eletricidade envolve o seu corpo até que a máquina dispara uma explosão de energia, enviando o Ethan pro futuro. Um buraco se abre no céu e o Ethan cai a grande velocidade até pousar no meio de uma floresta tropical, desmaiando instantaneamente.
Quando o Ethan acorda, ele percebe que seu traje estava queimado e imediatamente o tira, afastando antes que ele explodisse. O corpo do Ethan leva um momento para se acostumar à luz solar e ao oxigênio limpo que tinha ali, permitindo que a vegetação se regenerasse no local. Mas o Art não consegue se conectar a nenhum satélite, e ele acaba soltando um ímã no chão, permitindo que o Art sinta uma estrutura próxima, e ela o guia até a instalação mais próxima. Na entrada, o Ethan fica surpreso ao encontrar um esqueleto com um buraco no crânio, mas o verdadeiro choque vem quando ele vê que o esqueleto estava vestindo o traje com o seu nome. Ele também encontra um Art enferrujado sob as folhas e a pulseira do Rich no pulso do esqueleto. Por mais que tinha uma luz verde, indicava que ele estava morrendo nessa missão, o que faz ele entrar em pânico. Depois de se acalmar, o Ethan tenta abrir as portas da instalação, mas sem sucesso. Ele perde ao Art enferrujado para reproduzir a última gravação. A máquina reproduz uma voz distorcida dizendo que é melhor assim, porque ninguém mais estava sofrendo. Em seguida, duas vozes discutindo e um tiro acontece. Nesse momento a bateria acaba, e o Art enferrujado se desliga. O Ethan nota um fio enrolado ao redor do Art enferrujado, então ele pega um fio do seu traje e enrola ao redor do seu próprio Art. Isso aí permitiu que ele detectasse um sinal. O Ethan segue o sinal pela floresta e encontra 2 dispensadores de oxigênio, mas não tinha uma única pessoa. Mais tarde, durante a noite, o Ethan inicia um incêndio com a ajuda do Art. Embora leve um tempo, ele também encontra algumas frutas que o Art não consegue identificar. Então o Ethan come uma e deixa a outra porque tem um gosto horrível. Em seguida, o Ethan pede ao Art para usar uma constelação para confirmar que é o ano de 2474, o que faz com que ele se lembre de como ele e o Richard costumavam olhar as estrelas juntos. No entanto, a memória subitamente termina quando o Richard começa a se sentir mal, vomitando e alucinando, enquanto uma tempestade elétrica cobre a área. O Ethan observa uma bola de luz se chocar perto do seu acampamento, e à medida que a sua alucinação piora, ele percebe um homem correndo na sua direção para tentar esfaqueá-lo no peito. O Ethan simplesmente desmaia, e momentos depois, ele acorda para descobrir que o cara misterioso é o Judge, que o injetou um remédio para curar o veneno que o Ethan pegou com a fruta. Na manhã seguinte, o Judge explica que a Chronicorp estava rastreando os sinais vitais do Ethan e percebeu que ele estava morrendo. Então usaram a energia restante da Chronicle para enviar o Judge em busca de ajuda. O Ethan mostra ao Jude o esqueleto, mas o Jude não acredita que possa ser o Ethan. Depois, eles usam o Art para continuar rastreando o sinal e eventualmente encontram outra instalação que escaneia o olho do Ethan e instantaneamente abre a porta. Estava muito escuro lá dentro, exceto por uma tela brilhante com o nome do Ethan nela. Quando ele pressiona Enter, a pulseira no seu pulso se ativa e retira sangue para analisar o seu DNA. Pensando que eles estão sendo atacados, o Judge revela que trouxe uma arma consigo. De repente, a luz na pulseira fica verde, e agora que a identidade do Ethan foi confirmada, o computador acende as luzes. O duo fica chocado ao descobrir que estão no laboratório da Chronicorp, e o computador anuncia que o portal se abrirá em 4 horas. O Jude fica aliviado, mas o Ethan estava preocupado porque a sua pulseira estava verde, assim como a do esqueleto que ele encontrou. Em seguida, o Ethan verifica os registros do computador e encontra uma gravação holográfica do Richard, da época em que ele trabalhava para a Chronicorp. O Richard explica que enterraram uma estação de monitoramento que enviaria dados do futuro quando o ar se tornasse respirável. Na próxima entrada, a equipe se prepara para receber uma resposta de 2474, mas só receberam a palavra enviar. O Ethan pergunta a Regina se eles poderiam enviar matéria agora, mas o relatório indicou um problema com a energia em 2474. De repente, o sistema do laboratório desliga, e o computador alerta o Ethan sobre um problema com o núcleo de energia nuclear. O Ethan faz o Art realizar um diagnóstico, e eles descobrem que o fornecimento de energia estava corrompido, o que significa que não conseguirão retornar a 2067. O computador também os alerta que, se não resolverem o problema antes do final da contagem regressiva, haverá uma explosão nuclear. O Judge corre para encontrar ferramentas, mas o Ethan estava preso nas implicações do que descobriram. A Chronicorp sabia do problema de energia porque receberam a mensagem muito antes de chamar, e isso confirma que a mensagem foi enviada a partir daqui, o que significa que eles precisam consertar esse lugar e encontrar uma cura. Ele se pergunta por que a Chronicorp não os informou sobre a falha de energia e enviou o Jude ao invés de um médico, mas o Jude avisa que ele foi o único que se voluntariou, e o Jude insiste que eles devem voltar ao trabalho nos reparos.
mas o Ethan quer analisar a situação primeiro. Isso deixou o Jude um pouco bravo. Quando o Ethan recua, o Jude se acalma e pede a ele que perceba quão séria é a situação. O Ethan concorda em ir pro túnel de acesso para os reparos, desde que eles procurem o remetente da mensagem depois. A dupla atravessa a floresta e vai para a cidade, apenas para encontrá-la em ruínas e coberta de vegetação. Ao explorar a área, eles encontram muitos esqueletos, e o Ethan percebe que ninguém sobreviveu ao ano de onde ele veio. A Terra simplesmente esperou os humanos morrerem e se regenerou. Preocupados, eles vão à escola da Zenny e encontram os esqueletos dos estudantes, indicando que morreram ali na sala de aula. O Ethan, presumindo que ninguém estava por perto para mover os corpos, estava temendo que a missão falhasse. Em seguida, ele encontra mais um esqueleto. É a Zenny, com uma flor de metal na sua mão. Dominado pela tristeza, o Ethan lembra da noite em que o Richard o chamou para se encontrar em algum lugar, mas foram seguidos por um estranho que matou a sua mãe e roubou a máscara de oxigênio do Ethan. O Richard nunca apareceu, mas o Jude encontrou o Ethan e o salvou. A memória causou um ataque de pânico no Ethan, mas o Jude o ajuda a se acalmar. O Ethan chora e se arrepende de deixar a Zenny sozinha. Ele ainda estava acreditando que eles não vão ser capazes de mudar nada. No entanto, o Jude diz que eles estão melhores agora porque ninguém está mais sofrendo, o que choca o Ethan, pois são palavras que ele ouviu do Art. Para confirmar, o Ethan reproduz a gravação novamente e percebe que a discussão termina com o Jude atirando nele. Nesse momento, o Jude tira sua arma. O Ethan quer saber por que ele tem uma arma, já que não há nada para lutar aqui. Então uma discussão se inicia até que o Art lembra que só faltam 2 horas para a explosão nuclear acontecer. O Jude arrasta o Ethan para os túneis, onde percebe que o núcleo estava danificado e eles precisavam redirecionar a energia. Suas tentativas de fazer isso imediatamente falham e o computador tenta fechar a porta por segurança. O Jude consegue bloqueá-la com uma barra de metal, mas quando o Ethan escuta o computador dizer que a câmara precisa de despressurização, ele remove a barra, deixando o Jude do lado de fora para salvá-lo. Em seguida, o Ethan ativa a purificação de oxigênio, restaurando a energia, mas ele desmaia. O Jude, desesperado, quebra o vidro, permitindo que o oxigênio entre para manter o Ethan vivo. Depois, eles voltam ao laboratório e descobrem que tem apenas 37 minutos antes do lançamento do portal. De repente, o Ethan abre uma porta e descobre que leva ao seu esqueleto, o que faz ele acreditar que ele não pode mudar o destino. Enquanto Ethan troca as baterias das 2 Arts, ele acusa o Jude de planejar atirar nele. Em seguida, faz o Art reproduzir a última coisa que o outro Ethan viu. E a gravação mostra o Jude ameaçando o Ethan com uma arma e pedindo para ele reagir. O Jude jura que não planeja atirar no Ethan, e uma discussão se inicia, com o Jude sugerindo que fiquem lá, mas o Ethan se recusa a deixar todos morrerem. Em seguida, o Ethan força outra porta para encontrar a sala de utilidades, mas não há máscaras. O Jude insiste que não podem salvar todos, mas o Ethan o empurra para longe e vai para o computador reproduzir um registro gravado no seu aniversário de 8 anos. O Richard diz que cometeu um erro, mas a mensagem é interrompida quando o Jude desliga a energia. Furioso, o Ethan tranca o Jude na sala de utilidades e liga a energia novamente para terminar de assistir a mensagem. O Richard disse que fez tudo pelo seu filho e queria contar a ele. Então, ligou para casa e pediu ao pequeno Ethan que saísse para dar um passeio com a sua mãe para encontrá-lo. No entanto, antes que ele pudesse sair, a Regina e Jude entraram no laboratório para encurralá-lo. A Regina queria usar a Chronicle para escapar para o futuro, com um grupo selecionado de pessoas de elite e abandonar a busca pela cura, alegando que os humanos eram um verdadeiro vírus. O Richard se recusou a cooperar e confessou que programou o sistema para que apenas o Ethan pudesse ativá-lo no futuro, fazendo a Regina ficar furiosa. Ela pega a arma e pergunta a um dos cientistas se era possível enviar pelo menos uma pessoa para resolver o problema de energia. Quando o cientista confirmou que poderia ser feito, a Regina atirou no Richard. Nesse momento, o Jude se libertou e tentou interromper a gravação, mas sem sucesso. Então o restante da verdade vinha à tona. A Regina enviou uma equipe para matar a mãe do Ethan e ordenou que o Jude se tornasse o guardião do Ethan. O Ethan, devastado, pula no Jude, acusando ele de usá-lo todos esses anos. E outra discussão surge sobre como proceder. O Ethan começa a puxar os cabos para tentar parar a Chronicle. Então o Jude o ataca, empurrando ele contra a parede, pedindo a ele para lutar, já que o Ethan se recusa. O Jude puxa sua arma e mira na cabeça do Ethan, mas ele ainda não reage, dizendo que acredita no seu irmão. Ao ver o Ethan tão aflito, o Jude lembra da noite em que se conheceram, e a culpa o domina. Ele se desculpa com o Ethan e se autodestruiu, ele tirou a própria vida.
No presente, a Regina estava preparando o grupo de elite para a fuga, e ela ordena a um guardião que mate o Ethan assim que chegarem ao futuro. De volta ao Ethan, ele tem um colapso e alcança a mão do Judge, só saindo disso quando o computador reage ao sinal enviado pela equipe da Regina. Isso finalmente o faz perceber que a pessoa no laboratório que tem feito todas essas coisas é ele mesmo. Então ele escreve a mensagem "Send Ethan White", com um plano em mente. No presente, a Regina espera a contagem regressiva atingir 0, mas em vez de um portal se abrir, a Chronicle desliga. Dentro da máquina, eles encontram o presente do Ethan, composto por várias plantas, uma lata e um vídeo do assassinato do Richard no futuro. O Ethan destrói a Chronicle para que ninguém mais a use. Os noticiários no presente cobrem a prisão da Regina e como os cientistas estão trabalhando com as plantas para iniciar a regeneração ecológica. Um funcionário da Chronicle Corp entrega a lata para a esposa do Ethan porque tem o nome dela. Quando ela abre, ela chora ao ver uma flor real. No futuro, o Ethan enterra o corpo do Judge à beira do rio e deixa a flor de metal no túmulo. De repente, ele vê uma borboleta por perto, e ao lembrar-se do seu pai, ensinando que tudo no universo estava conectado pelo tempo, o Ethan corre de volta à instalação para descobrir que seu esqueleto desapareceu. Animado com as possíveis mudanças, o Ethan corre pela floresta para chegar à cidade novamente. E dessa vez, descobre que a humanidade sobreviveu e desenvolveu prédios que se integram de maneira segura com a natureza, dando de fato um futuro para todos aqueles que viviam na agonia e tinham que pagar pelo oxigênio consumido.